Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel aqui na TV IBMS. Meu nome é Priscila Cedro e é sempre um prazer estar com você toda semana. E creio sendo um instrumento na mão de Deus, sendo usada para edificar, para curar, para restaurar. E isso é um privilégio. Que bom que você está aí comigo mais uma semana, então comece a acionar toda a sua família, reúnam-se, em volta, quer seja da sua TV Smart, ou do seu computador, ou do seu smartphone. Eu não sei qual é a via que você vai usar, mas eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado mais uma vez. Reúna a sua família, reúna os seus amigos, avise aos seus vizinhos, porque está começando mais um programa Interação Gospel. E eu tenho uma novidade para você. Você sabe que o nosso grande parceiro e patrocinador é o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. E agora, o CETAPS tem uma grande novidade. Você pode fazer o curso de psicanálise de forma fracionada. Como assim, Priscila? Nós temos agora o curso básico, por quê? Há aquelas pessoas que atuam em ONGs, em comunidades, em suas igrejas, mas não vão ser profissionais, não vão ser psicanalistas, não vão trabalhar, com psicanálise. Mas com o curso básico, você pode estar atuando em algum departamento da sua igreja, ajudando pessoas. Também tem o médio e o curso completo de formação para aquelas pessoas que realmente vão trabalhar com psicanálise. Então, não perca mais tempo. Teologia e psicanálise é com o CETAPS. Em qualquer parte do Brasil e do mundo, pelo EAD, você pode ser um aluno CETAPS. Amém? E agora, antes de nós começarmos, o tema do programa de hoje será coração e nutrição funcional. E antes de nós entrarmos, nessa bênção desse assunto, eu queria deixar uma palavra para você que está nos assistindo. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. E quem eu estou recebendo, com muito prazer aqui, mais uma vez, é a doutora Karine Lessa, cardiologista, e ela já esteve aqui num primeiro momento falando sobre o tema do programa era saúde da mulher. Depois a doutora Karine esteve aqui, aí não como doutora, apenas como uma irmã em Cristo, onde nós conhecemos o quarteto JASP, que foi um grande presente. E agora a doutora Karine retorna novamente para a gente falar sobre coração e nutrição funcional. Doutora Karine, então vamos navegar nesse assunto, Você está vendo que está compondo aqui o nosso cenário, ela vai falar sobre tudo isso. Troféu, e algumas coisinhas aqui que ela vai nos ensinar e vai falar. Doutora Karine, nós sabemos que a nossa alimentação, ela é muito cultural, É algo aprendido e difícil às vezes para reaprender, É fácil quando você tem uma criança, algum bebê, e aí você vai ensinar, desde bebê, uma nova alimentação. Mas você pega pessoas já amadurecidas, depois dos seus 40, a turma 200, adultos experientes, e às vezes torna-se urgente uma mudança alimentar.
que a gente precisa entender que quando o nosso organismo começa a apresentar problemas, só tomar remédio não vai resolver, né? E às vezes nós temos que ter uma gama de ação, né? Vai ter que tomar remédio? Sim, mas às vezes vai ter que ter uma mudança alimentar, né? Vai ter que ter uma prática de exercícios físicos para auxiliar no tratamento daquela enfermidade. E a gente vê como que os alimentos estão diretamente ligados à saúde ou à enfermidade. Coisas que antigamente a gente consumia sem peso na consciência, né? Há pouco tempo agora revela-se grandes vilões para a nossa saúde. Doutora Karine, qual é essa relação? Vamos começar, né? Vamos começar. Entre alimento, né, e saúde, ou alimento e coração, já que o tema é coração e nutrição funcional. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estarmos mais juntas mais uma vez aqui. É um né? presente para nós, doutora Karine. Já me sinto bem à vontade aqui, né? E você já falou o que nós chamamos de mudança de estilo de vida, que é essa mudança, né, de metas, né, de atividades, né, de rotinas, né, no sentido de você melhorar a sua saúde e evitar ou amenizar doenças já existentes, né? Eu gostaria de, antes da gente entrar no tema, também, né, falar um pouquinho sobre o grupo médico, né, de cardiologia que eu participo atualmente, é o Instituto do Coração do Espírito Santo, e por coincidência ele foi premiado, né, na sexta-feira passada, completando 50 anos, já uma clínica com 50 anos de história, aqui no nosso de legado. Estado, né? São cardiologistas fundadores, né, da cardiologia, da cirurgia cardíaca, da hemodinâmica, né, onde se faz os cateterismos cardíacos, né? Então, é uma clínica muito já tradicional, e ela foi premiada com o prêmio de excelência. Foi na sexta-feira passada. Glória a Deus. Né? E já há alguns anos ela é premiada em primeiro lugar, né? E eu me sinto honrada. Parabéns, né? E grata, a toda a equipe. E grata de participar desse grupo. E tem sido uma bênção na minha vida, né? Todo a estrutura e colegas de trabalho, né? Porque a cardiologia, ela demanda você trabalhar em equipe, né? Sim. Existe a cirurgia cardíaca, a hemodinâmica, o cateterismo, o arritmologista que coloca o marca-passo. Eu faço cardiologia clínica e ecocardiografia. Então, existem todas essas diversidades, né? É muito diverso e múltiplo, né? As doenças, as patologias cardíacas e os diversos tratamentos, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre mais no foco de prevenção. Mas antes de mais nada, eu quero parabenizar ao Instituto do Coração, né? Uhum. E a toda a equipe, a todos os profissionais, né, que se dedicam tanto a esta área, né, a esta profissão, e juntos contribuindo para o bem-estar de tantas pessoas. Sim. É um prêmio merecido que nós temos que honrar. Esse aqui é o prêmio, né? Esse aqui é o troféu, né? E parabéns, parabéns, parabéns. Eu tenho certeza que vocês estão colhendo frutos de uma semeadura, uma semeadura que vocês fazem no bem-estar do próximo. E também de salvar vidas. De salvar, né? vidas. Porque são situações, a cardiologia demanda doenças graves, né? Infarto, AVC, e muitas vezes o paciente arritmia, chega, né? Em uma situação parada cardíaca e é reanimado. De quase morte mesmo. Quase morte. Então, assim, são doenças graves
E, graças a Deus, a gente está dentro de uma equipe competente, Glória a né, Jesus. que trabalha nesse objetivo de excelência, né? De Isso. oferecer um tratamento, né, de excelência para a comunidade, para as pessoas, né? E isso é um grande presente, uma honra para todo o estado do Sim. Espírito Santo, porque Sim. esse instituto está aqui no nosso estado, esses profissionais estão aqui, são patrimônios, né, nosso. E isso é um grande presente. Parabéns, doutora Karine. Sim. Viu? Parabenizo você e parabenizando você, eu parabenizo a todos os profissionais que compõem essa equipe. Sim. A gente está atendendo ali no Shopping Vila Velha, porque aqui é o bairro, né, situado próximo. Nós temos a clínica na Enseada e também no Shopping Vila Velha, né, uma sede nova, muito bem estruturada. Quem estiver precisando, né, de uma Isso. a orientação, uma consulta, Vá lá conhecer. estão convidados. Vamos ao nosso tema, coração e nutrição funcional. Eu trouxe inicialmente uma palavra que tem a ver com a espiritualidade também, né? Lá em Gênesis, né, Deus, quando criou o homem e a mulher, depois de criar, né, o mundo, a natureza, os céus, a terra, a erva verde, as árvores frutíferas, os animais, né, ele declara para o homem e para a mulher, né, dominai, crescei, multiplicai, né, e ele fala dos alimentos como dádiva. Ele fala, né? Para a gente usar da erva verde, das árvores frutíferas, né? Para o nosso mantimento, né? É interessante a gente lembrar, no princípio, essa palavra de Deus para nós. Então, já é desde o princípio você dominar, né? Cultivar, né, a natureza, a parte dos alimentos, né, do mantimento. E a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, a citação já de alguns desses nutrientes, alimentos, que hoje são ainda muito importantes para a alimentação no sentido de valor nutricional. Sim. Vou citar alguns: uvas, passas, tâmaras, romãs, o vinho, o azeite de oliva, a cabra e o cordeiro como carne, Sim. peixes, o leite, a flor de farinha, o mel. Eu ouvi, doutora, uma pessoa até falar, corrija-me se eu estiver errada, que eu estou aqui para aprender também, né? Eu até falei, não é uma área que eu domino, pelo contrário, né? Tenho que aprender. A gente quer até salientar que nesse mês de setembro, né, a gente não comemora só o Setembro Amarelo. A gente estava conversando aqui nos bastidores que no último dia 15 de setembro foi o dia do médico nutrólogo. Sim. E agora, dia 29 de setembro, nós estamos gravando hoje, que é dia 26 de setembro, mas dia 29, quando esse programa for ao ar, já vai ter passado, mas vai ser o Dia Mundial do Coração. Sim. Né? Então, veio a calhar essa conversa ainda Coincidiu nesse mês. tudo. E um dia, doutora, eu vi uma pessoa falando, diga-me se é correto, ela falou assim, Priscila, se você gosta daquele docinho depois do almoço, que a gente já pensa em chocolate, né? Aquela coisa bem gordurosa. Ela tenta fazer uso de uva passas, né? Ela falou para mim, pode ser aquele docinho mais... Glória a Deus, som. E ela falou assim, pode ser aquele docinho mais saudável, Sim. a uva passas. As frutas, tanto as secas, né? Sim. A uva passa é a uva seca, é damasco, né? Sim. E a gente tem outras frutas que você pode usar como sobremesa. Entendi.
talvez você possa não abrir mão do seu chocolate totalmente. Você pode botar um pouquinho de chocolate com uva passa, um pouquinho de chocolate com damasco. Você diminui a quantidade de chocolate. Sim. E preferindo sempre o chocolate amargo ou meio amargo, que ele tem menos, né, Tá vendo? caloria Amargo ou meio amargo. e já tem mais valor nutricional. Menos caloria. E mais valor nutricional. E você faz o papel de adoçar a boca de uma forma mais Saudável. Né? Saudável. Isso aí. Então, esses elementos que eu citei há pouco, eles estão lá no Velho Testamento e naquela região desértica, né, próximo ali ao Mediterrâneo. E isso faz a gente já lembrar da dieta mediterrânea. Então, ela já contém esses elementos que, historicamente, a gente já tem lá na Bíblia, né, descritos há 4.000 anos. Né? Sim. Uma outra citação interessante sobre o passado, a história, né, com relação aos alimentos, é sobre as orientações que Deus dá para o povo em Levítico sobre as restrições Sim. do que não era bom para a saúde, porque naquela época não se tinha antibióticos, não se tinha remédios, né, E não prontos. se tinha também um sistema de Saúde, conservação também. Conservação. Não tinha geladeira, Sim, refrigerador. sim. Né? Então, isso aí. Então, Deus já orienta algumas medidas sanitárias e no sentido de você escolher o alimento melhor. Ele fala de animais puros e impuros, não no sentido de dizer que o animal é ruim, porque tudo que Deus criou é bom. É mais no sentido da saúde, né? De ser uma carne, risco maior, de ser uma carne boa para ser ingerida e oferecer saúde e não doença. E aí a gente lembra, por exemplo, a questão dos animais puros e impuros. Eu lembrei de cordonizes, que Deus manda no deserto para alimentar o povo. São aves pequenas. Então, a carne de ave, Deus escolheu a carne de ave para prover o povo. Que hoje é considerada carne branca. É uma carne boa, carne de ave. A gente usa muito. Também no Novo Testamento, existe muito a situação do peixe. Jesus escolheu entre seus discípulos pescadores, né? E existe a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães e peixes. E o peixe ele está sempre ali também na dieta, né, naquela região. E é um alimento muito bom que a gente inclui hoje nos alimentos que devem ser utilizados. E nós temos a vantagem de morar numa cidade praiana, litorânea, né? Aqui, né? Que temos peixe fresco. Isso é muito bom. A gente deve usar disso, né? Aproveitar disso. Uma outra citação sobre o passado é Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele viveu por volta de 460 a 370 antes de Cristo. Ele é considerado o pai da medicina. Ele era de uma família de médicos, né? E ele escreveu, desenhou algumas orientações sobre a alimentação. E tem uma máxima dele, muito importante, que fala assim: faça do seu alimento o seu remédio. Que seu remédio seja o seu alimento. E seu alimento seja o seu remédio. E aí, isso foi dito há 2.500 anos atrás, digamos. Então, já no Gênesis, Deus coloca essa questão para nós. Né? Hipócrates vem, reaviva esse conceito da importância do alimento. Jesus, depois de Hipócrates, veio Jesus, que também coloca alguns desses elementos, né? Eu falei o peixe, mas tem também o azeite de oliva. E aí tudo isso vai apontando para essa alimentação saudável, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, de atenção para a importância, né, disso em nossa vida, na vida saudável.
Bom, cozinhar é muito bom. Eu gosto de cozinhar. Mas não é tão simples assim. Não, não é. Requer disposição, requer tempo, requer algum talento, né? Também. Tem Eu falo famílias. que para cozinhar hoje requer até pesquisa. Que Estudo. seja um estudo sistemático hoje. Se tornou uma faculdade, a faculdade de Sim, gastronomia, né? E a gente teve vários programas de televisão que trouxeram essa informação de uma forma diferente, né? Que é o MasterChef, eu gosto muito de assistir, né? E é um dos programas que eu gosto de assistir, que a gente ensina, aprende várias coisas, várias dicas, né? A gente aprende receitas clássicas, como você falou, cultural de outras culturas, porque às vezes a gente fica restrito assim o alimento dentro do nosso contexto somente. E existe muita variedade de receitas diferentes com o mesmo e ingrediente, se a gente não se atentar, a gente acaba passando anos e anos da nossa comendo a vida mesma comendo coisa. a mesma Sim. coisa. A gente não abre o leque. Eu tinha um professor de geopolítica, claro que é uma outra questão, mas ele falava uma frase que se aplica a tudo na nossa vida. Ele falou assim: olha, uma das coisas mais difíceis de nós termos uma mudança é uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. E isso vai na própria alimentação. Som. Dá para continuar? Som. Tá. Pode? E essa questão, né? Eu sei que parece uma outra área, mas ele falou, o meu professor de geopolítica, até o Brave, um abraço ao Brave, e ele falou como é difícil mudar a mentalidade e a mente das pessoas. E isso se aplica à alimentação. Eu me lembro, doutora Karine, que há anos atrás, quando estava surgindo no nosso estado a cirurgia bariátrica. Então, era aquela cirurgia bem invasiva, né? Se Sim. abria daqui até embaixo. O meu pai, né, pegou esse tempo da cirurgia bariátrica, ele era um obeso mórbido. E o maior sofrimento do meu pai não foi com a cirurgia em si, mas foi com as restrições Após a alimentares cirurgia. pós-cirurgia. Falei, pai, o senhor vai entrar numa depressão. Provavelmente ele não teve o preparo psicológico Sim. adequado para enfrentar essa E a nova gente pensa situação. que não. Por exemplo, meu avô era diabético. E tem uma vaga lembrança dele, porque quando ele faleceu eu era muito nova. Mas eu tenho uma colega de trabalho muito disciplinada, que ela é diabética. Uhum. E eu vejo como ela é empenhada na alimentação dela, Sim. né? Da ajuda um beijo. E eu fico assim apaixonada com ela. Já é uma senhora, né, na casa dos seus 60 anos, diabética, mas assim, ela experimenta, apesar de ser diabética, mas de uma qualidade de vida por causa do empenho e comprometimento dela em relação à alimentação. Coisa que talvez o meu avô, lá no passado, por uma questão de mentalidade, sabe aquele discurso de gente lá do passado? Eu vou morrer mesmo, né? Eu que não vou deixar de comer. E comida envolve prazer, Sim. né? O alimento envolve prazer. Então, doutora. Bom, você falou várias coisas interessantes, né? A questão de mudança de mente, a gente volta naquela mesma frase, mudança de estilo de vida, né? E
tem a ver com a palavra metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Não é fácil mesmo. E é uma força-tarefa. Exige trabalho, exige planejamento, disposição. Você tem que ler uma receita nova para aprender a fazer, né? Aprender a usar alimentos diferentes que você não tem o costume de usar e como fazê-los. E eu achei interessante, doutora, no início da sua fala, que eu falei sobre a uva passas, você disse, você não precisa talvez abrir mão completamente. Você disse, coloca um pouquinho do seu chocolate, com um pouquinho, porque muitas vezes nós queremos mudanças drásticas de uma hora para outra e não vai acontecer. Você vai alterando de pouco a pouco e esse novo hábito sendo feito todos os dias, né? Isso. É um progresso, né? Você acabou de falar uma coisa que me fez lembrar já de um dos nossos ingredientes, que é o arroz. Ó. Na nossa dieta, a gente usa muito o arroz e o feijão. Sim, faz parte da cultura alimentar de todo brasileiro, né? Arroz. Mas você já comeu, por exemplo, arroz integral com arroz vermelho? Nunca. Pois é. São coisas assim que a gente tem que aprender o próprio elemento que é básico da nossa cultura alimentar, que é arroz e feijão. Você tem variedades, o arroz integral, o arroz vermelho, o risoto. Você tem também no feijão, o feijão branco. Por exemplo, a salada de feijão branco, tipo vinagrete, com pimentão amarelo, vermelho, tomatinho, cebolinha. Fica tipo um vinagrete e você come mais grão do que caldo. Você oferta mais grão que tem um valor nutricional maior do que o caldo. Entendi. E dessa forma você vai variando, né, o paladar, né, a rotina da casa, né, com coisas novas, né? As crianças gostam de coisa nova. Às vezes é uma maneira de você ensinar o seu filho a se alimentar melhor com coisas novas. E, na verdade, muitas vezes a resistência ao novo não está nas crianças. A resistência é nossa, né? Os adultos da casa. Entendi. E a gente acaba transferindo para as crianças uma resistência que eles não têm. E isso envolve a alimentação também. E tudo é aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. Você está sempre aprendendo. Você tem que se dispor a esse aprendizado. Se dispor a mudanças. Mudar hábitos. É uma disposição. E a mudança traz coisas novas e coisas boas, coisas frescas, né? Novos ares. Isso é bom. A rotina, às vezes, até para o nosso organismo, comer sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de alimento, você está deixando de ofertar para o seu corpo nutrientes diferentes, valor nutricional diferente, né? Então, essa variedade é muito importante. E a gente tem uma grande vantagem. Nosso país, Brasil, Sim. é chamado celeiro do mundo. Então, nós temos uma extensão territorial grande em termos de terras cultivadas, né, da agricultura, que fornece grãos, hortaliças, frutas, clima tropical. Nós temos frutas variadas. Nós temos uma área litorânea grande, né, que oferece pescado, né, a pesca, que é uma importante proteína. Então, a parte de rios e florestas rica. Então, a gente tem toda a variedade de minerais, todo tipo, né? É verdade, o Brasil é rico demais. Muito rico. Em diversidade também. E a gente tem que usufruir dessa riqueza, saber usufruir dessa riqueza, né? E a alimentação, ela contempla você ter essa sabedoria, esse olhar diferente, no sentido de você prover o seu corpo com essas bênçãos, né, do alimento. E, doutora, você me falou sobre o arroz integral misturado com arroz... Esse aqui é um marrom, arroz, ele é arroz vermelho arroz vermelho. integral. E a gente acha isso, assim, no supermercado? Você vê, eu estou falando como uma leiga mesmo, porque a gente nunca procura, né? Ó, tipo assim. por exemplo, este aqui eu comprei
Na Vila Rubim. Você acha em lojas de produtos naturais lá na Vila Rubim, que é um local de muito fácil acesso, né? Em Vitória, aqui em Vila Velha deve ter também, mas aqui também pela Lindenberg chega lá. Uhum. Tem muitas lojas de produtos naturais, orgânicos, e supermercado também, mas às vezes você consegue um alimento mais fresco, né? Sim. E uma variedade diferente do que o supermercado oferece. Mas, por exemplo, além de você variar o tipo do grão, você pode variar como você faz. Eu posso fazer este arroz aqui com passas, acrescentar ainda brócolis. Entendi. Eu posso fazer com cenoura, entendeu? Então, você pode fazer uma diversidade muito grande de combinações. Por exemplo, outra situação sobre o arroz e feijão. Eu falei do feijão branco, saladinho de feijão branco pode ser com vermelho também. Você não cozinhar muito o grão, ele mais al dente, você fazer salada fria. Outra opção sobre o feijão é o feijão carioca. Sim. Você cozinhar ele com a soja. Ele tem a mesma cor da soja. A soja é uma bolinha amarela. Sim. E o carioquinha é um feijão amarelo. Sim. Eles parecem muito o grão. Quando você cozinha junto, você faz meia porção de feijão e meia porção de soja. E quando você vai comer, você está inserindo a soja, que é uma coisa que às vezes a gente não usa muito. Verdade. Né? Sim. E você está ofertando para o seu organismo de uma forma assim discreta, suave, sem assim agredir o paladar, né? Sim. Porque às vezes você não tem o hábito de usar aquele alimento e você vai ofertar proteína, né? Vegetal de uma forma natural do cotidiano, porque todo mundo come um feijãozinho, né? Verdade. O feijão já está na nossa base alimentar, Então né? já falamos aqui do arroz e do feijão. Ah, sim, aqui a soja. Aqui, ó, gente, a soja. A soja. Ela junto com o feijão carioca, cozinha, isso aqui é base, né? Então, assim, a gente pode variar dentro da nossa rotina diária com uma simples variação do tipo de grão, né? Vamos falar um pouco mais sobre a questão da textura dos alimentos e dos sabores. Olha como tem muitas variedades. A textura, líquido, cremoso, pastoso, sólido, crocante, aerado. Sim. Então, dentro dessas possibilidades, quanta variedade que se pode fazer. Sobre os sabores, o amargor, o dulçor, o apimentado, o salgado, o azedo, a acidez. Então, existem muitas variações para a gente combinar. Sim. Tem que ter uma certa Tem gente que criatividade. gosta do agridoce, né? Sim. Meu Deus. Eu falo que eu tenho um paladar muito infantil, gente. No meu caso, né? Esse programa está servindo para mim. Ou a minha alimentação, ou o alimento é salgado, ou é doce. Né? Pois existem muitas variedades. Por exemplo, a pimenta. Recentemente eu comprei. Já fiz algumas vezes, mas recentemente eu fiz porque a gente tem um vizinho lá, nosso que gosta de pimenta. Hernani e Marlene, um abraço para vocês. E aí eu comprei a pimenta biquinho. Pimenta é um alimento saudável? Ele é estimulante. Eu vou falar depois de alguns alimentos que são estimulantes, outros que são calmantes. Ele é um alimento estimulante, que tem valor nutricional. Então, a pimenta, ela, no mínimo, ela saboriza, ela tempera a comida. Porque não é só o arroz, você tem que fazer ele com alho, né? E para dar o sabor. Então, ele saboriza o alimento, valoriza o alimento. Ele é aquele toque, né? Como a cereja do bolo. Isso, os temperos. Aproveitando, fazendo esse parênteses logo sobre os temperos, outra coisa que a gente deve comprar fresco.
evitar temperos condimentados, que a gente conhece mais é o quinó, né? O caldo quinó. Eu já não uso há muitos anos, há mais de década que eu não uso. Sim. É o alho fresco. Até porque o óleo de alho, quando você joga o alho na panela fresco, ele libera substâncias que são também bioativas, né? Que são anti-inflamatórias, por exemplo. O alho e a cebola, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, é importante você usar o tempero fresco. Alho fresco, cebola fresca, você pica na hora e faz, né? Você pode ter já um pouco no mix, você faz rapidinho. A cebola no mix é rapidinho. Eu não pico mais cebola. Jogo no mix, já coloca lá, já sai tudo cortadinho. A gente também tem que ser prático, no sentido de ganhar tempo, porque a vida é corrida. Então, receitas práticas, né, que são nutricionalmente eficientes, que tenham seu valor nutricional e que tenha sabor também, paladar. Então, a gente vai juntar o paladar, o prazer, né, e a funcionalidade daquele alimento. Mas falando ainda sobre os temperos, né, ali nessas lojas de produtos naturais você encontra todo tipo de tempero fresco, né, chimichurri, páprica defumada, páprica apimentada, açafrão. Meu marido até chega com uns pacotinhos plásticos assim. Isso. Já com os temperinhos, já Isso. tudo colorido. Isso. Né? E dentre eles, temos aquelas ervas frescas. E temos também a canela, o cravo, que são estimulantes. O gengibre, pó de gengibre são estimulantes. Você usa mais, às vezes, em receitas doces, bolo, né? Nessa parte. Mas também você usa em receitas salgadas. O alho, como eu falei, a cebola e também o açafrão. É um anti-inflamatório muito potente que está assim em alta. Se fala muito na cúrcuma como um efeito anti-inflamatório. Então, esses elementos, eles não são só para sabor. Você não está dando só sabor, você está também ingerindo um elemento nutriente anti-inflamatório. E para quem tem doenças inflamatórias, né, como artrite, se usa muito, né? Hoje a prescrição de cúrcuma. E você pode, a cúrcuma, por exemplo, a cúrcuma, vamos falar da cúrcuma. Você pode usar ela raiz, raladinha. Você pode usar ela em pó, que é quando a gente compra ela já em pó. E você pode usar a cápsula como um suplemento. Então, isso que eu ia te perguntar, o alimento ele pode virar suplemento. Né? Entendi. Ia fazer uma pergunta, não sei se está no time, né? Só nos alimentos a gente consegue todos os nutrientes que a gente precisa? Se você usar essa variedade de uma forma contínua, provavelmente sim. Mas, em geral, isso não acontece. Mas tem vários extras. Por exemplo, se você tem uma doença, você está gripado, você pode tomar o limão com mel, né, o suco de laranja que tem a vitamina C. Mas, às vezes, durante a gripe, você vai precisar suplementar para te potencializar a sua imunidade, no sentido de você sair mais rapidamente daquele quadro gripal. Eu posso usar, porque eu entendi que o suplemento ele vai potencializar, certo? Não, existe. Vamos falar sobre então a questão do alimento e o suplemento. O alimento ele tem vários nutrientes e o suplemento ele pode ser uma combinação de vários nutrientes ou um só. Por exemplo, ômega 3. Se eu como sardinha, vamos falar do ômega 3, que é um importantíssimo suplemento e alimento. Nutriente, né? Ele está contido em vários alimentos. Azeite de oliva, por exemplo, a sardinha, o salmão, as castanhas, linhaça, nozes, contém ômega 3. Mas às vezes eu não como isso todos os dias.
né? Então, às vezes você vai usar o ômega 3 como cápsula para completar o que você já come. Se você está tendo uma demanda, questão de saúde, por alguma razão, se você está tendo uma demanda para aumentar a necessidade daquele nutriente. Então, por exemplo, eu não como sardinha todo dia, né? E não como castanha todo dia. Eu tenho procurado, vamos falar aqui da castanha, né? Aqui a gente estava falando sobre as castanhas, nozes, passas. Aqui é um mix que a gente compra pronto, bem mais caro. Você pode comprar cada item e juntar, fazer o seu mix. Isso aqui pode ser usado na sobremesa, no lanchinho no intervalo da tarde. Você pode deixar lá no seu escritório, né? E é de uma forma prática, não suja a mão assim, Sim, é fácil de comer, está pronto e tem valor nutricional. É melhor do que pode ser consumido todos os dias? Aí nós vamos falar sobre a quantidade. É outra coisa. É muita coisa. É muita informação. Vamos devagar. Vamos falar sobre... Eu até me perdi. É tanta coisa. A gente estava falando sobre suplemento Sim, e alimento. Isso. Então, vamos falar sobre o ômega 3, que é um importante suplemento e nutriente. Na sardinha, que é um peixe fácil, você acha também na sardinha enlatada, mas você acha que fácil no mercado para comprar o peixe fresco. E eu até fiz essa compra semana passada e vou fazer. Eu gosto de cozinhar, gosto de investigar, ler sobre o assunto e experimentar as receitas. Essa da sardinha, meu marido já fez uma vez. Fica muito bom. Ela contém ômega 3 e é um preço bem acessível. Então, você pode estar consumindo frequentemente a sardinha, né? Você pode usar ela como lanche rápido e pode ser na refeição principal também. Se você quiser também suplementar o ômega 3 cápsula, é outra opção. Isso vai depender das demandas de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa com mais idade, talvez ela não goste de sardinha. Talvez ela tenha um probleminha com dentição e não consiga comer grãos duros, entende? Sim. E aí você vai suplementar o ômega 3. Às vezes ela não gosta de peixe, não gosta de sardinha, tem dificuldade para comer uma castanha mais dura. Você vai suplementa o ômega 3, porque é importante para a faixa etária, né, para o idoso, a suplementação de ômega 3, porque ele é importante na parte cognitiva, na parte de lubrificar articulações, né, a questão neuronal. É importante o ômega 3 estar participando na dieta constantemente. Então, é um bom suplemento para a faixa etária acima de 60, 65 anos. Eu, às vezes, já suplemento. Sim. Né? Porque a gente não consegue comer, às vezes, todos os nutrientes todos os dias. A gente procura variar, eu procuro variar tipo de fruta, tipo de legume, tipo de grão. Né? Falando em grão, deixa eu falar aqui da lentilha, porque ela ainda está aqui do lado do arroz. Arroz com lentilha. Você já comeu arroz com lentilha? Nunca, mas você sabe o que eu estou lembrando? Sério? Não, mas eu estou lembrando de Esaú e Jacó. Boa lembrança, boa lembrança. Pois é, a lentilha, olha como é fácil. Você lava ela igual arroz. Você doura o alho, joga a lentilha, refoga. Você joga o grão do arroz, água e está pronto, arroz com lentilha. Uau! É fácil assim. E aí o que acontece? Quando você mistura arroz com grão, como eu te falei, a lentilha, o brócolis, a cenoura, você diminui a quantidade do arroz no prato e você aumenta um nutriente importante. Vai meio de cenoura e meio de arroz. Não vai só arroz branco. Então, você vai fazendo essas trocas, essas permutas, né? Vai readequando essas combinações no sentido de você melhorar a qualidade do seu alimento. A gente falou também sobre
sobre os temperos, eu trouxe aqui, ó. Tá vendo? Tempero fresco, ó. A cúrcuma, o alho frito e aqui ervas, o mix de ervas. Esse mix de ervas tempera todo tipo de comida e gostoso, saboroso, fresco. Sim. Muito melhor do que o condimentado, né? Sim. Quadradinho de tempero condimentado industrializado. Então, assim, o Que conselho... tem muito mais sal, por exemplo. Entendi. O conselho é a gente fugir desses enlatados, né? Vamos supor, a sardinha. Melhor ela fresca do que ela enlatada. Com certeza. Mas entre não usar nenhuma, é melhor a enlatada, entendeu? Entendi. Você limpa ela, porque existe o filé de sardinha e existe a sardinha integral. Sim. Você tem que limpar, tirar a pelinha, tirar a espinha, né? Entendi. E escorrer o óleo, que não é um óleo de tão boa qualidade, né? Você coloca azeite, aí você limpa ela da lata, você limpa e rega com azeite. Você já melhora a qualidade desse alimento também. Eu me lembro que quando eu era pequena, nossa, eu consumia muita sardinha em lata. Essas enlatadas que vem assim. Uhum. E É uma comida prática, né? meio que pronta, né? Às vezes Arroz na com hora sardinha. estudante, na hora da pressa ali, às vezes supre, né, uma necessidade. Supre. Outra coisa importante, muito importante. Quem faz as compras? A comida, ela começa lá quando você compra no supermercado. Então, se é o marido que faz a compra e a mulher que cozinha, e eles não sintonizam essas ideias, essas propostas novas, não vai rolar, né? Porque você, para fazer a comida diferente, você tem que ter um ingrediente. Então, você tem que ter o planejamento, uma lista de compras, uma ideia do que você quer fazer de novo. Para você inserir no cardápio, você tem que comprar. Ou você, mulher, cozinha e aprende a gostar. Eu gosto de cozinhar. E aprende a gostar de lidar com alimento, de criar, de manusear, aprender. E você vai ensinar para um irmão, para um tio, para um filho, uma receita nova, uma forma diferente de você se alimentar melhor. Mas tudo é qualidade de vida. Tudo isso é qualidade de vida. Sim. Além do prazer de estar à mesa juntos, né? Isso. Eu sempre tenho essa ideia, em filmes americanos, a gente vê muito isso, aquela cozinha aberta, né? Onde a pessoa está cozinhando e, ao mesmo tempo, conversando com os amigos ali. Sim. Né? Ou numa bancada. Sim. E ter essa interação, né? De aroma, né? De boa conversa ao redor da mesa. A comunhão. Mas como você falou, isso começa já, o cozinhar começa desde o planejamento sobre o que comprar. O que você vai comprar, o que você vai fazer. Se você não planejar, vai ficar sempre nesse piloto automático das mesmas coisas. E consumindo as mesmas comprando coisas. sempre os mesmos itens e sem essa variedade que a gente tem disponível. E às vezes não usufrui. Não usufrui. Você falou uma coisa muito importante também, sobre a mesa. Tem uma escritora, Dev Titles. Sim. Eu conheci ela no congresso da Lagoinha, ela falou um congresso de mulheres, né? E ela escreveu um livro sobre a importância da mesa. Da mesa. Eu tenho esse livro. E começa a mesa, quem desenhou a mesa foi Deus, lá no tabernáculo. Ele desenhou a mesa com 4 pés, mandou o projeto lá para Moisés construir, foi construído. E lá em cima dessa mesa, ele colocou os pães da proposição. Eram 12 pães, o número das tribos de Israel. Então, tem um significado espiritual a mesa. E a gente vê que lá na frente, Jesus ele se assenta à mesa com os discípulos.
na ceia. E há uma promessa de uma mesa preparada para nós. Sim. Né? Então, a mesa, ela é um lugar é um memorial. A ceia, o vinho e o pão, que são elementos, né, de valor nutricional para o corpo, mas ele tem um significado de alimento para a alma e para o espírito também. Glória a Deus. Então, Deus é perfeito, ele linka tudo, né? Linka tudo. Lá desde o início, na vida de Jesus, ele se assenta com os discípulos na Santa Ceia e todos conhecem, né, essa história emblemática, não só como dentro da igreja, mas nas artes. A Santa Ceia ela foi pintada. Sim. Então, transcende só a religião, vai para além, as artes, né? O significado dessas coisas. E o vinho, né, é um elemento que tem um valor nutricional muito importante. Sim. Existe o elemento chamado resveratrol, que ele está na casca da uva vermelha. E ele tem um poder antioxidante e anti-inflamatório. Então, ele é benéfico para o corpo. Poucas doses, né? Sim. Os pacientes perguntam e a gente, assim, como cristão, a gente entende que o álcool ele não deve ser consumido em excesso. Claro que não. Faz mal ao fígado, né? Atrapalha a absorção de medicamentos. A maioria dos pacientes usam medicamentos para pressão, para diabetes. O excesso de álcool vai trazer prejuízo. Mas doses pequenas é benéfico, sim. Então, o pão já o corpo e o pão e vinho, né? São elementos também essenciais da nossa nutrição e tem esse simbolismo, né, espiritual que é muito bonito. Mas voltando aqui à mesa, né? A mesa realmente é um lugar muito importante dentro da casa, a cozinha. Né? A gente está falando aqui de tudo isso que envolve a cozinha, né? Que envolve o comer cozinha. juntos, sentar à mesa juntos, valorizar isso, esse tempo, né, em família. Eu gosto sempre de dedicar esse tempo assim, com meu esposo, com minha família, né, de tomar um café juntos, né, e comer juntos de uma forma assim sem correria, sem pressa. Outra coisa sobre a pressa de comer. Quando você come com pressa, você não traz a saciedade, você não mastiga bem, então você atrapalha a digestão, você come mais porque você não sacia e você já prejudica todo esse processo, né, da alimentação. Então você tem que ter aquele tempo ali, esquecer a agenda, esquecer o projeto, esquecer, focar ali, estou comendo agora, né? E ser focado e disciplinado naquele momento. Doutora, você falou que ia falar sobre quantidade. Sim. Que eu até perguntei sobre, né? Aí tem nozes, né? Uva passas, se eu estou vendo bem, castanhas, né? Eu te perguntei, dá para consumir todos os dias? Aí você falou, depois a gente tem que falar sobre quantidade. Vamos falar sobre a quantidade. Sai um trabalho recente falando sobre isso, porque o tipo de alimento saudável, a gente já tem muitos trabalhos mostrando. E aí a gente cita, por exemplo, a dieta mediterrânea, como eu falei, que são aqueles elementos que a gente citou, que vem daquela região lá do Mediterrâneo. Existe a dieta low carb, que é baixa em carboidrato. A dieta vegana, que se abstém de carnes, inclusive de ovos. A dieta vegetariana, que se abstém de carnes, mas come ovos, ingere ovos. Então, existem vários tipos de dietas. Né? A dieta cetogênica, que prioriza gorduras boas. E aí a dieta hipossódica para o hipertenso, que é baixa em sal. A dieta hipoglicídica para o diabético, que é baixa em açúcar.
a dieta DASH, que a gente fala, que é Dietary to Stop Approaches Hypertension. É para coibir a hipertensão. É um tipo de dieta voltada para interromper ou frear a hipertensão arterial. É basicamente reduzida em sal e é uma mescla da dieta mediterrânea mais a redução de sal. Então, existem vários tipos de dietas, de programas, né, de alimentação, que aí o nutricionista, o nutrólogo, o endócrino também trabalha muito essa parte de alimentação. E são escolhas para cada tipo de pessoa. Mas aí esse trabalho, ele saiu recentemente falando sobre a quantidade. Que a gente sabe assim que são bons esses alimentos, mas e aí a quantidade? E aí ele fala sobre isso. Eu achei muito interessante esse resultado, porque ele fala assim, porções de peixes, 3 vezes por semana, te dá um referencial. Porque você fala assim, peixe é bom, mas eu como... Quanto de peixe? Eu como uma vez por mês peixe. Eu como peixe, mas uma vez por mês é pouco. Então, 2 a 3 porções de peixes por semana. Castanhas. Deus, o que eu gosto quase não é falado. Carne vermelha. É a última. É a última. Oh, Jesus, tem misericórdia do vaso. Castanhas. 4, 5 porções por semana. Então, quase todo dia. Mas um dia sim, um dia não, vamos dizer. Legumes. Legumes são os frutos salgados, tipo abobrinha, tomate, pimentão. São frutos salgados. Você pode fazer 4 vezes por semana, né? Um dia sim, um dia não. Já as verduras folhosas, né, e mais frescas, você pode usar todo dia. Tá vendo, gente? É desse jeito. Fruta. Legumes, verduras, é livre demanda. Fruta e folhosos, que é todo dia. Você deve comer, aliás, até 2 porções. Então, você comer uma fruta de manhã e uma fruta à noite, uma fruta no café ou no lanche da tarde. Né? Uma coisa que eu estou começando a adotar para mim, fruta no carro. Levar uma maçã, levar uma pera, uma goiaba e ter ali no carro. Aí, na hora da fominha do lanche, você não dá tempo de você pensar no McDonald's, no Mirabel. Então, você vai e come a fruta. Coisas desse tipo. Outra coisa também que eu tenho, já adotei. Pit stop obrigatório no bebedouro. Vamos falar da água agora. Da água. Vou até abrir um espaço para ela. Como ela é importante, né, doutora? Então, pit stop obrigatório. Passou no bebedouro, bebe água. Já adotei isso para mim. Mesmo que você não esteja com sede. Exatamente. Não precisa esperar ter sede para você beber água. Aliás, não é bom você esperar. E quando você está com sede, você já está com a boca seca. Já está com falência já de água. Está em carência. Então, para você se manter hidratado, a média, vamos falar da quantidade, vou estar ainda na quantidade. Quantidade de água, de 2 a 3 litros por dia. Em torno de 8 copos de 300 ml, que dá 2,4 litros. Nosso corpo, ele é 50% a 65% de água. Isso depende do peso corporal. A pessoa que é mais magra, mais baixinha, tem menos água. A pessoa que tem mais altura, um pouco mais gordinho, vai ter mais água. Mas nessa variedade de 50% a 65%. E também a idade, né? Tem as proporções relacionadas à idade. Então, beber água também é fundamental. Mas posso fazer uma pergunta? Precisa ser necessariamente só água? Ou eu posso substituir por suco, água de coco? Sim, vamos falar sobre as variedades de água. Assim como você tem as variedades de arroz... Porque tem fruta também, tem bastante água. Sim. Como a melancia. Sim. Né? Assim como você tem as variedades de arroz,
Você tem a variedade de água. A água pode ser água pura, pode ser água estruturada. A água estruturada é a água da fruta, entendeu? Entendi. Então, alguns legumes que são mais suculentos. Então, é água estruturada. E você pode ter o isotônico, que também é muito importante. Por exemplo, para quem faz atividade física regular. Vou fazer pergunta de leiga. O isotônico é aquele tal de Gatorade? Isotônico natural, água de coco. Água de coco? Isotônico. Então tá. É o soro fisiológico natural que nós temos, é o isotônico natural, água de coco. E eu tenho incentivado, e eu tenho feito isso já para mim. Eu antes passava na praia, barraquinha de coco, eu comprava um copo. Agora Sim. eu compro 1 litro, levo para casa, né? E aí você vai aumentando. Eu tomo um copo na hora e já levo uma garrafa para casa. E você vai aumentando a quantidade que você usa aquele nutriente. A água de coco é muito importante porque ela tem eletrólitos. Por isso chama isotônico. Ela tem um pouco de açúcar doce e um pouco de eletrólitos que ajudam a manter a pressão arterial mais equilibrada no calor, né? Se você pratica atividade física mais intensa. O Gatorade é uma opção artificial, mas é bom também, porque ele vai dar esses eletrólitos, né? Existe também na farmácia o Hidralite. Por exemplo, se você tem uma desidratação, uma diarreia, uma infecção intestinal, soro, né, doutora? Que você precisa repor líquido, você pode comprar na farmácia os sachês de soro para diluir em água e tomar, e tem o Hidralite, e o Gatorade também é uma opção. Tudo isso, eles são compostos de água. E o suco de fruta é água com fruta. Sim. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, doutora. Eu posso ter substituições, né? Mas eu também não posso deixar de beber água pura. Sim, com certeza. Como eu falei, o Gatorade, ele é muito usado para atletas. Naquele momento ali do jogo. Sim. Mas ele joga ali, 1, 2 horas ali, depois ele vai para casa. Ele não toma Gatorade de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Então, a gente vai mesclando. Né? Também tem o leite, que ele também tem grande quantidade de água. É um tipo de líquido que contém a água. Então, o suco de fruta é água com fruta. Você tem água. Eu tenho uma amiga nutricionista, porque eu gosto muito de suco. Né? Meu marido conseguiu inserir em mim uma cultura de variedade, tanto que depois que eu me casei, agradeço ao Léo por isso, eu aboli o refrigerante da minha vida. Claro que eu não sou, assim, 880. Sim. Às vezes você vai na casa de alguém, ela me serve refrigerante, eu vou tomar, ou numa festa e tudo. Mas quando eu estou em casa, a minha preferência é suco. Só que o que a minha amiga falou? Priscila, você consome muito suco, mas você tem que amenizar no açúcar. Sim. Então ela falou, você ganha de um lado, mas está perdendo do outro. Porque ela fala, tem muito açúcar. Eu faço assim, eu sou adepta da sua escolha, realmente a gente usa muito, quase nada de refrigerante, mas em situação de festa, né, um churrasco. Coisas que não estão no nosso controle, nós somos convidados, né? E a gente também convida. Não tem como você servir só aquilo que você gosta, porque as pessoas têm outros gostos. Criança também tem outra outra vibe. A gente tem que se adequar a todo tipo de situação. Então, por exemplo, quando eu faço algum evento lá em casa, um jantarzinho, um aniversário, eu sirvo água de coco, sirvo água, geralmente água com gás, gaseificada, sirvo suco de uva, algum outro suco de fruta, algum refrigerante, geralmente eu prefiro o guaraná, né? E aí você tem várias opções, você distribui, né? Não dá para você servir só suco. Talvez a pessoa não gosta. A gente tem que entender os diferentes tipos de gostos dos convidados. Você tem que agradar as pessoas. Então, assim, é a questão do paladar, né?
você vai mesclar também os gostos individuais e essas variedades, né? Que você pode oferecer de coisas diferentes. Água saborizada também a gente não falou. Sim. Que você pode pegar água, por exemplo, se usa muito hoje em dia, né? Uma coisa mais... É até bonita a água. Água saborizada. Você coloca rodela de laranja, de limão, morango, né? É água, só que você enfeita ela e as pessoas vão beber mais. Aí é interessante o Gatorade, por exemplo, ele torna a água palatável. É melhor você tomar água palatável, saborizada, do que você não tomá-la. Porque tem pessoas que têm essa situação de não gostar da água, porque a água não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Então, ela não tem um atrativo. Então, você vai tomar a água por uma disciplina e uma consciência de que você precisa dela. Mas se você coloca um plus, que é um sabor, né, saborizado, se você serve uma água gaseificada, geladinha, com uma rodela de limão, você vai estar colocando vitamina C, né? E você vai estar tornando ela mais palatável. Tornando o aspecto melhor. Isso, para as pessoas beberem. Para você, por exemplo, para a criança, isso é muito bom, para você estimular a criança a se hidratar. Às vezes ela não vai gostar de beber a água, mas você dá água saborizada, ela vai querer, né? Sim. E, doutora, como você é cardiologista, teriam alimentos que eu poderia chamar como amigos do coração? Sim. Vamos agora falar sobre a área da cardiologia. Bom, a cardiologia, nesse contexto, eu separei uma doença para a gente falar, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela contempla várias coisinhas juntas, que aí já falo de tudo, é um combinado. Geralmente você tem sobrepeso ou obesidade, o pré-diabetes ou diabetes, a dislipidemia, que é o distúrbio do colesterol e do triglicerídeos, a pressão, às vezes, no limite ou já alta mesmo, e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ela vai junta, a gente chama de síndrome metabólica, e é muito comum hoje em dia, né? E aí, a gente vai ter a mudança de estilo de vida para esse paciente, vai envolver toda essa instrução, essa orientação sobre a mudança com relação a melhorar o sono. Aí são vários itens na mudança do estilo de vida. Tomar sol, por causa da vitamina D. Eu nem vou entrar nesse ponto porque já está bem extenso o conteúdo. Mas é muito importante não só tomar a vitamina D como suplemento, mas tomar o sol. Eu tô me esforçando para pelo menos 2 vezes por semana começar a ter a disciplina de tomar sol. Porque o horário de tomar o sol, às vezes você está trabalhando, então não é tão simples. O melhor horário para tomar sol, para sintetizar a vitamina D, é de 11 às 15 horas. Onde a gente tem maior incidência dos raios UVB. Então, é o horário que geralmente você está trabalhando em trânsito, no almoço, fazendo almoço, então não é muito simples. Mas, se você pelo menos, em vez de tomar uma cápsula de vitamina por semana, se você tomar só 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos uma, você já está fortalecendo aquela cápsula que você está tomando. Você não fica só o remédio, só o suplemento. Então, tomar sol, beber água, se hidratar, já falamos. Ter uma boa noite de sono. Sono reparador. O sono reparador, o sono, ele ocupa 8 horas do nosso dia, 7 a 8 horas. É 1/3 da nossa vida, a gente passa dormindo. Sim. Então, é muito importante, porque assim como o coração contrai e relaxa, o nosso corpo contrai o dia todo, precisa relaxar à noite para ele repor, se reorganizar, para no outro dia estar pronto para novamente contrair, trabalhar, fazer as coisas. Então, o sono é o momento da reparação, né, do descansar fisiológico do nosso corpo. Momento de reequilibrar também. Reequilibrar. Né? Acontecem os processos de memória durante a noite. Então, se você dorme mal, você vai ter problemas de memória futuramente.
Então, questão dos backups de memória. Então, o sono fisiológico reparador é muito importante. Dormir no colchão melhor, você se atentar. Se o seu colchão está ruim, te dando dor nas costas e tal, te faz dormir mal, precisa rever isso aí. São coisas simples, né? Então, sol, água, sono reparador, atividade física, pelo menos 2, 3 vezes por semana, é bom para todo tipo de situação de doença de prevenção. Um lazer ou hobby, para você esparecer a mente, é mais a parte da alma, né? Do espiritual. E se alimentar bem, que é o nosso foco aqui. Sobre os alimentos do coração, vamos falar agora sobre. Eu te dei uma. Sim. Verdade, está aqui. É um top 10 alimentos. Sim. Limão, vitamina C. E ele é usado para, por exemplo, se você vai temperar carnes, você usa o limão para limpar, temperar, marinar carnes, peixe. E o suco do limão, né? Vitamina C. É um limão. São alimentos assim que top 10 alimentos benefício, custo, acessibilidade. Tudo junto, né? Maçã. Eu vou começar também eu estava estudando tudo isso aqui e a gente vai aprendendo mais, né? A gente já usa, mas a recomendação é usar meia uma maçã todo dia. Constante, frequente. Então, eu vou começar a ser mais consumidora de maçã. Nozes é a melhor fonte vegetal de ômega 3. É linhaça e nozes. Então, ter sempre que possível, porque ela é um pouco mais cara, tem mais na véspera de Natal, em torno do Natal, mas hoje tem mais frequentemente disponível. Mas sempre que puder, é um bom alimento. Couve, dos folhosos, ela se destaca. Todos têm seu valor, né? O espinafre, o brócolis também é muito importante, mas a couve se destaca para suco e principalmente, né? Por exemplo, você pode bater limão com couve, maçã com couve, tem essas receitas, suco verde. Sim. O suco de uva, em termos de hidratação, se destaca o suco de uva por causa das propriedades antioxidantes, né, do resveratrol, como eu já falei, a água de coco, o soro fisiológico. Então, são as bebidas que se destacam, suco de uva e água de coco. Gorduras, azeite de oliva, sempre, sempre bom. E sempre que puder evitar os óleos vegetais. Eu ainda uso óleo de girassol, mas eu estava estudando para essa matéria e eu já vou assim diminuir mais. Então seria priorizar bom usar o azeite o óleo de de oliva. azeite para salada, por exemplo, em vez de você jogar na panela para fazer uma carne no calor, né? Na hora de fazer, você pode jogar na carne antes, temperar a carne, o alho, algum tempero e o azeite na carne. Quando ele vai na frigideira, ela já está untada de uma forma que ela não vai agarrar na panela, né? Sim. Já dá esse filme de saboriza, perfuma, né? E tem o valor nutricional. De gorduras, então, o azeite, o abacate. Abacate também é uma gordura muito importante, uma fruta fácil, que tem muito valor nutricional. Então, é sempre bom. Eu sempre agora tenho abacate em casa. O café. Foi uma grande surpresa para mim. Eu sempre vi o café como um grande vilão. Não, ele depende. Por exemplo, se você tiver arritmia, eu vou falar para você evitar. Entendeu? Se você tiver pressão alta e arritmia associada com frequência... Confesso que eu nem sou fã de café. E você é aquela pessoa mais 220 volts, mais elétrica, eu vou diminuir o café. Porque ele é um estimulante, É um estimulante. Né? Mas aí o valor dele, né? Ele ser um psicoestimulante, então motiva a gente.
Eu vou falar um pouquinho, terminar sobre esse ponto dos alimentos estimulantes. Só para completar, os top 10 é o ovo. Então, limão, maçã, nozes, couve, suco de uva, água de coco, azeite de oliva, abacate, café e o ovo. E tem os top 10 de suplementos. Top 10 suplementos. Ômega 3, complexo B. A gente tem visto no consultório com muita frequência deficiência, né? Ou insuficiência de vitamina D, B, magnésio, ferro, algum tipo de anemia, um traço de anemia. E a gente tem suplementado com muita frequência. A maioria das pessoas, eu acho que na Covid houve, né, a recomendação de suplementação de vitamina C, D e zinco. Então, hoje houve muita gente que suplementou. Mas eu passei a adotar, foi uma recomendação científica também, na Covid, sobre a suplementação de vitamina C, D e zinco. E eu passei a aderir. Foi uma das coisas que eu até comecei a estudar mais essa questão de suplementação nessa ocasião. Então, a vitamina D mais a K2. A K2 a gente fala que é o GPS da vitamina D, ajuda a direcionar para o sistema ósseo muscular. A vitamina C, que você pode comprar ela com arginina, que ajuda na questão de cansaço físico e mental, ou a vitamina C com zinco, que é mais voltado para a imunidade. O magnésio também se eu vou falar só de magnésio, o magnésio tem treonato, dimalato, bisglicinato, quelato. Então, tem vários tipos. Então, só o magnésio ele já dá, entendeu? Pano para manga. Então, assim, são muitos detalhes. O ferro, suplementação com ferro nas anemias, para criança, para grávida, com ácido fólico, é muito comum essa suplementação. A coenzima Q10, para quem usa estatina, que é o redutor de colesterol, ele bloqueia a produção dessa coenzima Q10 pela ação de metabolismo no fígado. E pessoas que têm mais idade já não produzem muito. Então, é uma necessidade. E o que a coenzima Q10 faz? Ela age na mitocôndria, dando energia. Então, todas as nossas células têm mitocôndria. Então, você tá estimulando a produção de energia, a função mitocondrial de todo o corpo. Então, é muito importante também a suplementação com enzima Q10. Eu achava assim, bobagem. Hoje, a gente estudando, a gente vai vendo a importância de cada. A espirulina, que ela vem da cianobactérias, microalgas, ela tem uma função de saciedade e como fibra também. A cúrcuma como anti-inflamatório e o colágeno, que também é muito usado como suplemento. Sim. Então, são suplementos. A mulherada gosta do colágeno. A gente, assim, são os suplementos mais usados, esses aí, né? Mas tem uma infinidade de tantos outros. A doutora Karine, a gente não tem tanto tempo, né? Que é um assunto muito vasto, muito vasto. Extenso. E eu vi que há alimentos aqui estimulantes, porque a mudança de estilo de vida, a gente já até falou da importância e necessidade. Nós temos aqui alimentos estimulantes e alimentos calmantes. A gente pode falar rapidamente sobre isso? Vamos encerrar com esse ponto? Vamos encerrar com esse ponto. A gente tem, assim, hoje a questão da ansiedade e depressão. Sim. Que aí esse ponto aqui vai atender essa demanda psicológica, né? Sim. E até mesmo psiquiátrica. Né, muitos pacientes usam psicofármacos. A pandemia aumentou esse número. Esse consumo, né? A questão da insônia, hoje é muito frequente. Da indisposição física e mental para fazer as coisas do cotidiano, né?
uma falta de vontade, um cansaço, né? Muita gente com cansaço pós-Covid, tudo isso. Então, a gente tem, naturalmente, alguns bioativos que vão ajudar nessa questão. No caso dos estimulantes, que aí a gente pensa no paciente que ele tem um quadro mais depressivo. Vamos, os estimulantes. A cafeína, o café, a erva mate e o chá mate, o chá preto e o chá verde, o cacau e o chocolate amargo, o guaraná e o gengibre. Você pode fazer, por exemplo, açaí com guaraná. O cravo, a canela e a pimenta, como especiarias, são estimulantes. E o açaí com banana, né? Ou com guaraná, por exemplo. Você pode... são todos estimulantes. Para quem faz muita atividade física, usa no pré-treino cafeína, creatina... Entende? Pode ser usado como ele pode ser usado o alimento natural, por exemplo, o café. Eu posso tomar o café, e se eu não gosto de café, que nem você falou que não gosta. As pessoas vão tomar um café. Você pode. Eu falo, pode ser um suco? Você pode fazer a cafeína em cápsula, como suplemento. Sim. Então, você pode tanto usar do alimento que contém esse nutriente, ou ele como suplemento. Tem várias opções. E os calmantes? Eu tenho falado isso muito para os pacientes com problema de insônia e ansiedade. Sim. Por exemplo, eu pego uma pessoa jovem, de 25 anos no consultório. Eu vou passar Rivotril para uma pessoa de 25 anos? Não vou. Não faço isso. Então, eu vou orientar primeiramente essas medidas naturais. Um chazinho à noite, calmante. Você pode usar a calor. Não gosto de chá quente no calor. Você pode fazer o chá gelado. Sim. Por exemplo, o suco do maracujá mais concentrado à noite. Você tem opções para o calor e para o frio. Quais são os alimentos calmantes? Cevada, que substitui o café. Para os adventistas que não tomam cafeína, eles usam a cevada. Ela tem um efeito calmante e tem valor nutricional. Então, é uma coisa interessante. E tem um sabor muito parecido com o café. A gente já experimentou. O maracujá polpa ou a passiflora, que é a flor do maracujá. Você compra esses em lojas de produtos naturais. Uhum. Eu achei até que a passiflora fosse remédio. Não, ela é a flor natural, né? É natural. E tem vários laboratórios que encapsulam, né? Entendi. Com marcas, mas o conteúdo é a passiflora, que é a flor do maracujá, é natural. Os chás camomila, melissa ou a cidreira, que é a mesma coisa. O crataegus, o salix alba, que tem também alguns medicamentos que você compra pronto que encapsulam esses ativos, né? A valeriana, o mulungu, o alecrim, a erva doce e o alface. Então, todos esses você usando à noite, um dia você usa um dia você usa outro. O que eu oriento é não comprar, aí vou fechar com essa palavra aqui, não comprar chás de ervas secas industrializadas, que estão lá no supermercado há meses, entende? Você pode ir na loja de produtos naturais, tem muitas em bairro, lá na Vila Rubim tem muitas, eu passo muito por lá porque é meu trânsito, né? Minha família mora ali no centro, eu sempre passo por ali. Então, eu compro muita coisa lá. Ervas frescas, que elas têm mais perfume, mais sabor e mais bioativos, que vão agir com mais eficácia. Aí, quando eu falo de evitar o chá pronto de supermercado, que às vezes não tem um sabor, a não ser que seja um chá assim, mais caro, refinado, né? E aí eu vou para a questão do industrializado, fechar com isso. Então, tudo que a gente puder preferir de natural e evitar o industrializado e o ultraprocessado, a gente já está fazendo um grande bem para os nossos filhos, né, para a nossa saúde, né, e para os amigos, né, para todos que nos cercam, porque você ensina uma receita nova que você aprende para alguém, sabe? Você compartilha esse aprendizado que você vai
Você vai experimentando e vendo que ele resolve, que ele ajuda, que ele, né, que ele tem efeito, e você vai compartilha. Então, evitar os ultraprocessados, comida congelada, fast food, todos esses têm muita química, muito sal, muito conservante. Isso é interessante que você está falando, doutora, porque meu filho menor, Benjamin, de 7 anos, ele gosta muito de falar assim, pai, me dá carne de hambúrguer. No começo, logo que começou, a gente comprava aqueles carne de hambúrguer já pronta no supermercado. E aí a gente foi ler a respeito, aquilo era uma bomba. Então o Léo hoje prefere comprar carne, né? Vai lá, manda moer. É o que eu faço. E ele mesmo prepara, Isso, que tem aqueles isso. negocinhos que você encaixa, prepara Isso, direitinho a carne de hambúrguer, isso. congela. Isso, é o que eu faço. Você vai lá e escolhe a carne, Sim, você manda moer, aí você chega em casa, tempera. É muito tempera. bom para hambúrguer, é a pimenta síria, hortelã. Você pode botar um pouquinho de limão também. E um farelo de pão, que é farinha de rosca, para dar Sim. liga. E tá pronto. É Tá pronto. rapidinho. Então, assim, são coisas práticas e fáceis. E até, gente, financeiramente é mais viável Isso. do que você comprar. Fica mais saudável e financeiramente mais viável. E sobre a questão, você falou de filho, né, de criança, você quer ver outra coisa que é um crime praticamente. Salsicha de hot dog. Sim. Ela é considerada, a salsicha de hot dog, um dos piores alimentos do mundo. E você dá para criança, por exemplo, às vezes até na igreja, né, que tem junta as crianças, oferecer o cachorro quente. Cachorro quente. É muito comum. E eu já conversei isso com a menina lá na igreja. Eu falei assim, ó, vamos arranjar uma outra receita. Uma outra receita. Dizem também, né, doutor, o sorvete. Isso. Também. Sorvete você deve usar muito pouco. Hoje a minha grande batalha lá em casa é com biscoito recheado. Biscoito recheado, gordura trans, que a gente não falou, que é muito extenso o assunto. São conteúdos grandes de gordura trans, né? Sorvete, biscoito recheado e esses bolos prontos, né? E, doutora, são tipos de alimento que vão trazer um efeito cumulativo ao longo da vida. E você aprende errado, você está ensinando errado ao seu filho, né? E ele vai levar... Se você ensina certo, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviar dele. Então, você ensinar a se alimentar corretamente faz parte de você ensinar o filho a corrigir, né? Sim. Um vício, uma desobediência. Isso é para nós também, né? Sim. Então, assim, é um aprendizado contínuo. É muito amplo, né? Sim. Tudo isso. É muita informação. Sim. E requer, como eu falei no início, uma disposição. Uma disciplina mesmo, né? Um planejamento. Outra coisa que eu não falo... sim, sobre a questão de reciclar. É um vidro de molho, né? Sim. E essa forma de você envasar, né, e armazenar o alimento, também eu uso os pets de suco, né, para envasar grãos, porque você vê. Entendeu? Às vezes você bota aqui um monte de saquinho empilhado e fecha a porta, você nem lembra, às vezes estraga e você não faz. Não faz. Então, às vezes você aproveita o armário de forma vertical, você torna visível, você vai lembrar até pode ser usado como decoração na cozinha. Sim. Então fica bonito. Então tudo isso é um planejamento, é uma disciplina. É intencional também. Tem que Nós ler, precisamos viver uma vida de forma intencional. É um planejamento. Planejamento. Doutora Karine, eu não tenho como te agradecer. Gente, claro que não tem como a gente esgotar um assunto como esse em um programa só. É um assunto muito extenso, mas eu queria te agradecer, porque eu tenho certeza que vai fazer muitos de nós pensarmos. E foi como o texto que eu li.
quer comamos, quer bebamos, que tudo seja para a glória do Senhor. E nós precisamos ter uma boa mordomia, né, desse templo do Espírito que é o nosso corpo. E é um templo que não é nosso. Então devemos ser bons mordomos desse templo que Deus nos deu. É um cuidado, né? Cuidar-se, né? Sim. É se cuidar. Você se alimentar bem, dormir bem, é um cuidado com você mesmo, né? E Deus quer isso para nós como um filho. Você olha para um filho e você quer ver ele bem, feliz, e Deus olha para nós e quer nos ver bem. E para fechar, eu estava lendo ali bem no finalzinho, né? Como boa carnívora. Carne vermelha, eu nem falei dela. Meu Deus, doutora, me liberte. Fale um pouquinho só para a gente terminar da carne vermelha. Carne vermelha magra. Eu vi que não pode ser gordurosa. Carne vermelha magra. Você pode usar 2 porções por semana. Tá vendo, crente? O que você mais gosta é 2 porções. O que você não gosta é 4 porções. Se você alternar 2 porções de carne vermelha, 2 porções de aves, 2 porções de peixe, você já dividiu aí a semana de uma forma, né? E evitar a carne que tenha vermelha, que tenha muito entremeio de gordura. Porque você não tem como separar. Então, a carne magra, e aqui você puder separar a capa da gordura. Por exemplo, você não vai deixar de fazer um churrasco na sua casa, nunca vou fazer um churrasco. Não é isso. Você vai evitar, por exemplo, vísceras, coraçãozinho, é bom evitar. Eu não gosto. Ganhei. E aí você vai a carne vermelha, ela precisa da gordura para ela estar suculenta. Mas na hora de comer, você pode separar aquele excesso. Entendi. Então eu posso preparar ela com a gordura, mas na hora de consumir eu separo a gordura. Isso. Viu, gente? A saída para tudo nessa vida. Glória a Deus, que até Deus gostava de um holocaustozinho, né, irmãos? Você falou uma coisa certa. O perfume que suave. É cheiroso demais, irmãos. Até Deus gostava de uma carninha vermelha. Consumida no holocausto. Tem uma coisa que faltou dizer. Você falou sobre a carne vermelha que eu tinha esquecido e sobre o açúcar. Açúcar, um grande vilão. O grande vilão. Você falou do suco de fruta que Sim. tem muito açúcar. Você pode fazer meio de adoçante tipo natural stevia, que é o mais recomendado, mais natural, stevia, e meia porção de açúcar. Evitar o refinado. Preferir, por exemplo, o demerara ou o cristal. Meu marido usa muito cristal. Menos refinado. Refinado, né? A gente quase não usa refinado. E acostumar o paladar para menos doçor. Então, aquele suco docinho, café docinho, não. Você tem que diminuir o paladar para se acostumar com o sabor da fruta, né? E isso é tão importante, doutora, porque um dia nós fizemos um aniversário, essa escravidão com o açúcar. Nós fizemos o aniversário do meu filho e meu marido comprou várias garrafas de água de coco na praia. Ele queria servir suco, água de coco, refrigerante. Só que meu marido, doceiro, ele batizou água de coco. O que ele fala que ele batizou? Ele botou umas gotinhas de adoçante. Aí um convidado, amigo meu, falou: Priscila, achei a fonte. Que água de coco maravilhosa. E eu falei, meu Deus, não sabendo ele, Jesus, que essa água de coco está batizada. Mas, enfim, fugir essa do coisa açúcar. Muito pro doce, sabe? A gente tem que evitar um pouco o açúcar mesmo. E eu falo com ele porque ele é um vilãozinho eu tenho um histórico, mesmo. doutora, porque a diabetes também tem um fator genético, né? Como eu venho de uma família onde meu avô era diabético, então eu falo, eu não posso extrapolar, né? Tem que diminuir um pouco. E é uma questão cultural que a gente vai reaprendendo. Trocar a confeitaria pelo hortifruti. É isso aí. E tem frutas maravilhosas, né, doutora? Sim. Mas, doutora Karine, muito obrigado.
Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer uma oração pela sua vida. Depois de tanto tempo, a gente vai falar da Keila Costa Moda. Hoje eu estou de... Se meu marido estivesse aqui, ele ia falar que eu estou de tangerina. E nós vamos falar da Keila Costa Moda. Mas, doutora Karine, muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela profissional que você é. Parabéns por todo o seu significado na vida de tantos pacientes, né? Com certeza já tem um grande significado para nós no programa Interação Gospel aqui na TV BMS. Venha sempre, viu? A casa é sua, é sempre um prazer imenso te receber. E eu tenho certeza que Deus falou comigo. Então eu tenho certeza que falou com muitas vidas, viu? Parabéns ao Instituto, né, do Coração, aqui do nosso estado, do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando, prosperando vocês, né, fazendo vocês frutíferos, não só para nossa sociedade, né, mas para a vida de muitas e muitas pessoas. Muito obrigada. E o que é bom, gente, é ver que é uma serva do Senhor, né, onde o nome dele está sendo glorificado, como cardiologista, como adoradora, como esposa, como amiga, como filha, enfim. Muito obrigada, viu, Karine? Obrigada mesmo. Vamos agora, naquela hora bem importante, que é dos nossos alôs. Nós vamos mandar um alô, mas não sai daí, que daqui a pouquinho eu vou estar orando pela sua vida. Mas a gente não pode terminar o programa sem dar os nossos alôs. E esses alôs se referem ao programa que nós gravamos aqui com a neuropsicóloga Mônica Nogueira. E o tema do programa foi valorização da vida. E meu abraço vai para Nilceia Lopes. Ela me escreve de Governador Valadares, Minas Gerais, né? No último dia 23 de setembro, Nilceia, eu estive aí, em Governador Valadares, ministrando num congresso de mulheres com o tema Floresça. E eu quero agradecer a todos os irmãos de Governador Valadares pelo carinho e pela forma honrosa com a qual me receberam no último dia 23 de setembro. Foi maravilhoso estar com vocês. Amém? E ela diz assim: paz do Senhor. Muito instrutiva a entrevista e a irmã convidada fala com muita clareza e conhecimento. Mande um alô para o grupo de mulheres de nossa igreja, Sentinelas da Torre. E dê o nosso abraço à pastora Eneilda, ela está aqui nos bastidores, está mandando um tchau, viu? Que é nossa inspiração na oração. Está vendo, pastora Eneilda? Pastora Eneilda inspirando a tantos através da oração. Ela é minha inspiração também. Viu? Um abraço grande a todos os irmãos de Governador Valadares, Minas Gerais, e foi a primeira vez que eu viajei a longa distância de trem, e eu amei a viagem de trem. Um abraço para Marta Figueroa Ramos, ela me escreve de Franca, São Paulo. Graça e paz, que tema importante e oportuno nesse mês. Gostei muito da doutora Mônica e, como sempre, da sua condução do programa. Mande um alô para a família Ramos. Eu não fui específica, né? Um alô para as irmãs Sentinelas da Torre e um abraço também à família Ramos. Obrigada por estarem ligadinhos conosco e sempre acompanhando o mover de Deus aqui no programa Interação Gospel. Um abraço também para Graciele Menotti. Ela me escreve de Blumenau, Santa Catarina, paz, passando para deixar um forte abraço aos irmãos dessa TV, que é bênção pura nas nossas vidas. Quero deixar uma sugestão de tema, o aborto, já que está sendo julgado se é constitucional pelo STF, mas e pela nossa Constituição? Na paz. Amém, Graciele, anotado. Um abraço também para Nádia Mantovani, ela me escreve de Londres, Inglaterra. Paz, irmãos amados do Brasil. Estou fazendo uma pós-graduação aqui em Londres, mas com muitas saudades do Brasil e da minha igreja, Assembleia de Deus Central, em Curitiba. Vocês têm me feito companhia aqui em cada programa.
Abraço ao Brasil. E eu acho que esse aleluia é meu. Aleluia! Eita glória! Nádia, eu fico muito feliz, viu? De poder estar ao seu lado aí, né? Mesmo que através de câmeras. Mas eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, que você seja próspera, viu? Aí em Londres, nesse tempo aí de pós-graduação. Um abraço ao pastor Jorge Lucas, ele me escreve de Queens, Nova York. Graça e paz no Senhor, parabéns pelos programas vinculados e pelos temas abordados pelos competentes convidados. Com certeza, Deus tem operado através de vossas vidas pelo mundo afora. Por favor, não pare. Eu sei que deve ser difícil e exige renúncia, mas o Senhor suprirá todas as necessidades. Pastor Jorge Lucas, muito obrigada. Sempre que possível, ore por nós e divulgue para o maior número de pessoas que vocês puderem. Amém? Agradeço as orações. Um abraço para Keila Gentil de Lima. Ela me escreve de São Luís, no Maranhão. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer pelos programas que têm me edificado tanto. Apesar de serem bem longos, que a gente gosta de falar, eu vou assistindo em partes e tem me ajudado muito na caminhada. Isso mesmo, Keila. Peço sempre a Deus por vocês em minhas orações. Amém, amém, amém. Obrigada por nos acompanhar. E é isso, o programa ele fica gravado. Vocês têm a opção de ir assistindo em partes. Eu, particularmente, eu gravo aqui. E para ver o resultado do programa, geralmente eu coloco lá o meu celular na minha cozinha, vou fazendo uma coisa e vou assistindo, vou fazendo outra, saio carregando o meu celular, vou botar roupa na máquina, às vezes estou dirigindo no carro, coloco ele assim, né, que não dá para a gente ficar assistindo, porque é contra a lei, é perigoso, a gente deixa ali e fica ouvindo, e vai vendo, né, todas as revelações que Deus vem trazendo, e é uma bênção. Amém? Mas obrigada, Keilinha, pela companhia. E, enfim, um e-mail que já tinha um tempo que eu não recebia, estava com saudade já, do missionário João Rosa. Ele fala de Xingu, Mato Grosso. A paz, minha irmã, eu e o cacique agradecemos muito as orações pelo povo indígena, que agora tem uma outra realidade, sem o garimpo ilegal em suas terras, sem índias sendo estupradas, águas envenenadas e a defesa do povo índio que foi tão maltratado. Deus ouve nossas orações e traz a paz ao seu povo. Fiquem com Deus. Missionário João Rosa, Deus ouve orações, Deus é Deus justo, né? Ele é o justo juiz. A palavra de Deus diz que nele não há injustiça. Então, eu creio que a oração, né, ela traz a intervenção de Deus para o nosso meio. A oração, ela gera. E como nós oramos por escape, por livramento, eu creio que em cada oração foi gerado escape, livramento, intervenção da parte do Senhor. E eu fico muito feliz. Mando um abraço para o cacique, mando um abraço a toda a tribo de Xingu, no Mato Grosso, e eu não me esqueci, é o cacique Taiguara. Aleluia! Eu não esqueço, viu? Mande um abraço a toda a tribo, viu? E obrigada a você. E eu queria falar hoje sobre a Keila Costa Moda. Hoje eu estou vestida, né, um vestido, aí vem com uma faixa, né? Tem esse, deixa eu ver qual lado eu viro. Tá, é essa mão aqui. Esse drapeadinho aqui, tá vendo? Então, não perca tempo. Continue seguindo a Keila Costa nas suas redes sociais, @Keila Costa Moda. Vista você também esse propósito, né? Vista agora mesmo, Keila Costa Moda. Ela entrega em todo o território brasileiro. Lembra? Você ungidamente mais bonita usando Keila Costa Moda. E ela não tem só moda feminina. Tem moda masculina, tem moda infanto-juvenil, tem moda infantil. Então, não perca tempo. Tem até acessórios. Então, você veste o propósito, né, de forma completa. Então, vista agora mesmo esse propósito, Keila Costa Moda. Amém? E agora,
chegou a hora de terminar, não é mesmo? E sempre com o coração apertado, orando e na expectativa da próxima semana e do próximo programa. Feche os seus olhos onde você está e nós vamos orar juntos agora, para aquilo que nós não conseguimos mudar, que o Espírito Santo venha nos ajudar. Amém? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e um senhor já de idade, ele falou: Priscila, eu estou pedindo a Deus para mudar nisso. E eu falei com ele: o Espírito Santo ajuda, né? Naquilo que a gente reconhece a nossa incapacidade, nas nossas fraquezas, naquilo que a gente reconhece que precisa ser mudado, mas a gente não tem força. Se a gente realmente quer, o Espírito Santo ajuda. Amém? Então, feche seus olhos. Naquilo que a gente não conseguir, nós tivemos aqui a orientação de uma profissional para tirar as nossas dúvidas, para nos dar a direção do caminho. É interesse de Deus que a sua igreja seja saudável. Às vezes nós achamos que Deus só se preocupa com o espiritual. É um engano. Deus se preocupa com toda a integralidade do ser humano. Corpo, alma e espírito. Amém? E há um interesse da parte de Deus de promover saúde, de promover bem-estar, como um pai amoroso. Eu sou mãe, né? E o Senhor, como um pai amoroso, Ele quer ver o bem-estar dos seus filhos em toda a totalidade. A vida plena, como a doutora Karine está dizendo aqui. Feche os seus olhos, então, vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui nessa noite. Pai, eu queria te agradecer pela doutora Karine Lessa, por essa serva tão generosa, tão amável, Senhor, de coração tão generoso, que se propôs a estar aqui para compartilhar conosco conhecimentos que podem estar mudando histórias de vidas aqui nessa noite. Pai querido, continue abençoando a doutora Karine. Pai, eu declaro uma bênção sobre o Instituto do Coração, a todos os profissionais, Pai, que abraçaram essa visão, que abraçaram, Pai, essa meta de vida, Pai, em salvar vidas e levar saúde a tantas pessoas. Pai, continue abençoando o Instituto, que ele continue sendo frutífero, que ele continue, Pai, alcançando vidas e vidas, e que teu nome continue sendo glorificado através da vida de cada profissional, Pai, que trabalha neste Instituto. Eu abençoo a vida da doutora Karine, o seu esposo, a sua casa, a sua família. Pai, que ela tenha longevidade de vida, que ela goze de plena paz, que ela tenha uma vida plena em Ti. Pai, também eu coloco diante de Ti essa vida que está nos assistindo. Senhor Jesus, talvez ele pode pensar, tudo isso que eu ouvi, que diferença vai fazer na minha vida? Mas não é por um acaso. Senhor, que haja mudanças de comportamento, mudanças de vida. Pai, que aquilo que nós comemos, que aquilo que nós bebemos, como eu li no texto que abriu este programa, possa ser para glorificar o Teu nome. Senhor, que este programa seja um promotor de saúde. Pai querido, venha promover saúde, venha promover vida a todas as pessoas que assistirem a este programa. Pai, que nós possamos usufruir de toda a diversidade que o Senhor colocou diante de nós, para termos qualidade de vida. Muitas vezes, Pai, nós atribuímos a demônios, Pai, às vezes pesos, opressões e faltas que estão apenas ligadas a uma cultura alimentar, a uma cultura de comportamento. Pai, agora levantando o legado, uma vez deixado pela Dev Tures, Pai, que já está com o Senhor,
Ela trouxe, Pai, um legado da mesa, da comunhão, essa mesa que cura, essa mesa que une, essa mesa que traz paz. Pai, porque Salmo 133 vai dizer que é dessa comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Pai, que haja, Pai, um liberar de vida, um liberar de bênção. Que as mães e pais que estão nos assistindo possam se comprometer com a saúde dos seus filhos, a começar por aquilo que comem. Pai, que em tudo seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, aleluia, é maravilhoso estar com vocês, e até o próximo programa, Interação Gospel, aleluia.